Então, a gente sabe que o Flamengo está aí muito bem, inclusive para o próximo ano, já com previsão até de 1,7 bilhão, né? Mesmo sem ganhar títulos, ganhando pode passar dos 2,1 de novo. Então o Flamengo tem chance aí de conquistar muitos prêmios, né? Muitas premiações e ter receitas gigantescas para garantir, inclusive, a construção do estádio. Eu vou falar aqui sobre isso. Eu estava conversando com uma pessoa importante da diretoria do Flamengo em off, e essa pessoa estava me falando o seguinte: Paparazzo, o BAP está adiando a construção do estádio. Falando em BAP, estou vendo muita gente reclamar, cara, muita falação, né, com relação, dizendo que foi um ato racista dele, machista do BAP, e as pessoas esquecem de algumas declarações, falando do Vinícius Júnior, que era o Neguebinha, o novo Negueba, Neguebinha Júnior, né? E pessoal de emissoras né, tradicionais falando dessa forma, né? A gente teve outros jornalistas que brincaram com temas assim nesse sentido. Então, muita coisa se falando do BAP, mas a verdade o que incomoda, eu vou falar para vocês, cara, a gente não percebe a mesma coisa quando o Tigrinho falou né, do Bambi, botou o Bambi lá, né, com o tigre mordendo a jugular do Bambi, né? A gente percebeu até mesmo o STJD não punindo da forma que tinha que punir, e a gente não viu essa indignação toda da Leila Pereira, né? A gente não viu essa indignação dela com o próprio Tigrinho, jogador do time dela, né? A gente percebe aí todo mundo chateado com o que o BAP falou, mas para mim não teve machismo ali. Ele poderia ter evitado falar da aparência física de alguém, que ele nem citou o nome da pessoa, e o pessoal que já botou ela como a repórter lá como sendo a que ele falou, né, em todas as matérias. E aí gerou aí a Leila, por exemplo, minha solidariedade à competente jornalista vítima de um ataque machista. Não foi machista, Leila. Não foi machista. Não foi um ataque machista. Ele falou da aparência dela. Não foi machista. Não tenta desvirtuar uma situação. Ele poderia evitar isso aí. Eu acho que era o certo até evitar. Mas você falar que é machista, e por que você não reclamou do ataque, da postagem homofóbica do seu jogador? Vamos falar sério? Por que não falou? Né? De um dirigente de um grande clube espera-se condutas exemplares, nunca misógina. Olha só, vocês estão fazendo... olha só, uma coisa é uma coisa, errado pode ser, alguma coisa pode ser errado. Agora falar que nem no Natal, a Leila postou que nem no Natal o machismo tira folga. Ela está tentando criar uma narrativa que não condiz com o que foi falado. Ele errou ao ter falado da aparência da jornalista, como muitos outros falam de aparência, e vocês não fazem nada, não falam nada. Tá? Fazem homofobia e tudo mais, e ninguém fala nada. Tá? Ela fala que, ao se referir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. Trata-se de um ataque pessoal que nada tem a ver com jornalismo e reforça práticas misóginas historicamente usadas para constranger e deslegitimar mulheres. Olha só, falar da aparência nada tem a ver com machismo, eu volto a dizer, tá? Você pode enquadrar em qualquer outra situação aí com relação a falar de aparência e tudo mais, mas, cara, machismo, porque ele poderia falar, e a gente percebe falando do nariz de outras pessoas. O pessoal falando do nariz de outras pessoas e não tem essa movimentação toda. Então, eu acho o seguinte, gente, pegar um erro e criar uma narrativa para atacar só porque viram que o momento do Flamengo está gigantesco, e o que ele trouxe ontem, né, explodiu o negócio de receitas e tudo mais, querem criar esse estardalhaço, né, para atacar justamente o que a aula que ele deu no programa ao vivo que foi lá no Conselho do Flamengo, na Flamengo TV, né? Então a gente percebe aí o pessoal reclamando demais, né? E inclusive o PVC também, né, reclamando e tudo mais. Eu separei aqui alguns alguns recortes que estão viralizando, né?
Leila Pereira, Planeta do Futebol. Leila Pereira não comentará sobre fala machista de Abel Ferreira contra a repórter Aline Fanelli. Tá? A presidente do Palmeiras entende, né? Olha só, tá aqui. Leila Pereira não comentará sobre a fala machista de Abel Ferreira contra a repórter Aline Fanelli. Ué, Leila Pereira, e aí? Não vai comentar? É só porque é o BAP, que é o presidente do Flamengo? Quando é do Palmeiras você tem essa diferença? Ora, que coisa, hein? Você seleciona, só fala quando é interessante para você, Leila Pereira? Ai, tomar cuidado, que agora vai dizer que eu estou sendo machista por cobrar ela. Não, eu vou cobrar os outros jornalistas também, homens, né? Tanto homens quanto mulheres. Aqui não tem essa de machismo. Não adianta, não são direitos iguais? Então vamos falar sempre igual. Só trazer aqui a fala do Abel Ferreira. Falaram que a do BAP foi machismo. E por que a Leila não reclamou dessa fala do Abel Ferreira? Boa noite, Aline Fanelli da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma alusão. É coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas... Espera aí. Dá satisfação a 3 mulheres apenas. Ele tá separando a jornalista como mulher e homem. Ele está querendo dizer que ela não tinha que estar ali fazendo pergunta para ele, que ele não tem que dar satisfação para a mulher. Espera aí. Ele não está falando com uma mulher, ele está falando com uma jornalista. Não tem nada a ver mulher e homem. E a presidente do Palmeiras não falou nada disso, não quis falar sobre isso, não quis comentar isso. Tenho o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque olha é que meteu só. o B, porque é que meteu o C. Vocês viram aí? Então, por que a mídia só ataca quando é alguém do Flamengo? Por que a Leila ataca o BAP e não criticou o Abel Ferreira? Que hipocrisia, Leila Pereira. Aí a gente teve o André Plihal, por exemplo, e nada contra o André Plihal, tá? O André Plihal acompanhei a minha vida inteira, nada contra ele. Eu só estou mostrando que todos fazem essas brincadeiras com aparência. E eu não vejo essa revolução toda quando o jornalista faz isso. O André Plihal, tá aqui, ó, tá? Para depois não dizer que eu estou inventando. Caso o Dorival seja contratado, o que já é um desrespeito com o grande Dorival Júnior, né? O São Paulo vai ter que procurar outro assessor, né? Juca Pacheco e Dorival é muito nariz para pouca sala de imprensa. Tá aqui, ó. Tá aí. Eles podem falar do nariz dos outros? E eu não estou criticando o Plihal, não, tá? Poderia evitar? Poderia evitar. Aí o Arnaldo Ribeiro, vocês sabem o Arnaldo Ribeiro? Vocês sabem quem é o Arnaldo Ribeiro? Pois é, tá? Aqui é pra gente jantar cedo mesmo, tá? Ceiar cedo. Paparazzo ceiando cedo. E ele responde ao Plihal: imagine uma entrevista do Dorival para o Jean Oddi, mediada pelo Juca Pacheco. Vai faltar ar e sobrar nariz. Não dá. Cadê o Juca Kfouri, a Leila Pereira, o PVC? Cadê vocês para falar dessas falas aqui? Cadê vocês, cara? Vocês estão defendendo a classe de vocês, a nossa classe, a minha de jornalista também, e atacando por clubismo. Vocês são os mais clubistas, porque todo mundo faz isso. E eu já trouxe aqui, ninguém faz nada. A Leila não reclamou do Abel Ferreira quando ele teve fala machista. E aí foi fala machista mesmo. Não é o caso do BAP, que foi ele falou da aparência, como muitos jornalistas eu estou mostrando aqui fazem, tá? Então, gente, 2 pesos, 2 medidas, tá? Isso aí, para mim, é hipocrisia de boa parte da imprensa ao criticar a fala do BAP. Ele errou, como então outros todos erraram também. Mas por que não reclamam quando são os coleguinhas? Por que a Leila não atacou as falas do Abel Ferreira quando ele teve?